Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de lembrá-los de que o nosso culto é composto por 2 horários, 2 momentos. Esse momento aqui, que é o momento geral, e depois a segunda hora, quando nos dividimos em classes e estudamos, recapitulamos a lição que estudamos da escola sabatina. É muito bom e muito importante você participar dos 2 momentos. Fique conosco, que Deus tem mensagem para você. Coloca a tela para mim, por favor. Obrigado. Você já perdeu alguma coisa? Você já perdeu alguma coisa que fez falta para você? Não é muito fácil, nem muito gostoso quando nós perdemos alguma coisa. Aliás, quando a gente perde, a gente revira tudo que existe tentando encontrar. E que desespero que dá quando você não acha, né? O pior é quando você procura e aquilo está na sua mão. Quem já não ficou um tempão procurando o óculos que estava no rosto? Quem já não passou um tempão procurando a chave que estava na mão? Mas eu descobri que os doutores em perder coisas são os adolescentes. Também com um quarto desse, né? O milagre não é perder alguma coisa, o milagre é achar alguma coisa. Mas se os adolescentes são em perder, as mães são especialistas em achar. São ou não são? Aliás, a frase mais comum que eu ouço de mãe: se eu for até aí encontrar... Você já conhece essa história, né? O meu filho diz que isso é maldição de mãe. Não é possível. Eu procurei tanto, tenho certeza que não está aqui, mas a mãe chega lá, a coisa simplesmente aparece. Olha, perder coisas acontece. E achar coisas também acontece. Agora, vamos ser sinceros, perder um avião. Você já imaginou o que é perder um avião inteirinho? Com quase 300 pessoas a bordo? Isso é uma loucura. Você sabe que isso já virou até piada, né? Eu esqueci de pedir para você colocar o áudio. Tem como colocar o áudio no computador? Perdão, viu? Quando sumiu o avião da Malásia Airlines, dentre os vídeos que se tornaram virais na internet, veio o vídeo desse menino aqui, deu? Deu certo? Perdão, a falha foi minha. Obrigado, viu? Ele teve o bom senso de fazer esse jogo entre o adolescente que vive perdendo coisas e a mãe que vive encontrando as coisas aí, né? Se não der, não tem problema. Não, fique tranquilo. Ele só está ali no computador dizendo assim: mãe, sumiu o avião da Malásia Airlines. E aí ele faz o papel da mãe dizendo assim: se eu for até aí encontrar esse avião, você vai ver, viu? Mas brincadeiras à parte, como é que pode sumir um Boeing? A revista Veja fez para mim uma das perguntas mais inteligentes. Como é que em pleno século 21 alguém consegue perder um avião inteirinho? Nós vivemos numa época que a gente consegue rastrear celular.
E esses dias alguém veio chorando dizer para mim que desconfiava do marido, rastreou o celular dele, encontrou o celular com ele, num outro lugar, aí com uma outra pessoa que não era ela. Mas numa época em que a gente consegue rastrear aparelhos pequenos, como é que consegue perder um avião que não é um avião qualquer, é um Boeing 777, um dos aviões mais modernos fabricados até hoje. Ele é considerado dos mais modernos e dos mais seguros. Sempre que alguém pensa em viajar num 777 ou num 777, ele pensa em conforto, porque é grande, a cabine dele é muito grande. Ele pensa em estabilidade, os motores dele são enormes. Ele pensa em segurança. Esse avião é todo computadorizado. Esse avião tem um sistema de computadores tão grande, ele tem 6 computadores que conversam entre si. Um deles, os cinco deles fazem o mesmo serviço, e fazem o mesmo serviço ao mesmo tempo. E se um deles falhar, tem o 6º que supervisiona o trabalho dos 5, para que não haja falha nenhuma. Se acontecer do piloto ter um mal súbito e morrer, do chão, por equipamento, por computador, eles conseguem pousar esse avião. A última coisa que alguém pensa ao entrar num avião desse daqui, é que ele pode sumir. Mas como é que some um avião assim? 48 aeronaves, 57 navios e 13 nacionalidades diferentes trabalhando durante 6 meses e não encontraram nada. Por fim, encontraram uns pedaços, uns destroços no mar. E disseram assim: achamos o avião. E as autoridades internacionais deram o caso por encerrado. Essa semana, ouvi a notícia na CBN de que o governo da Malásia continua procurando esse avião. Eles já estão buscando na região da Austrália. E o governo já falou que não vai parar enquanto não encontrar. Aí eu lembrei de um detalhe. Perder alguma coisa no mar não é fácil de achar. Você já perdeu alguma coisa na praia? Às vezes você está com água rasinha assim, pela canela, e cai uma aliança do dedo. Você viu aonde a aliança caiu, você abaixa ali para pegar. Cadê? Imagine o que é perder alguma coisa em águas profundas. Dois terços da superfície da terra é coberto por água, especialmente água do mar. Mas não é só que tem muita água. Existem cadeias de montanhas, cordilheiras imensas embaixo do oceano, cordilheiras tão grandes que fazem a Cordilheira dos Andes parecer chaveirinho. Só essa cadeia de montanhas chamada dorsal oceânica tem 65 mil quilômetros de comprimento. Além dessas cadeias de montanhas, o mar também tem buracos muito profundos. E essa imagem aqui é uma reprodução da Fossa das Marianas, com 11 mil metros de profundidade. Para você ter uma noção, ter um pouco de noção do que representam 11 mil metros de profundidade, quando a gente mergulha em piscina rasa, 2, 3 metros, a gente já começa a sentir pressão no ouvido. Sente ou não sente? Os mergulhadores, quando começam a afundar, a mergulhar e indo mais profundo, a cada metro que descem, eles têm que bater o ar no nariz, a parte interna do nariz, para tirar a pressão, porque vai acumulando pressão muito grande. A partir de 20, 30 metros de profundidade, você já tem uma pressão atmosférica, uma pressão
da água sobre o seu corpo muito maior do que a pressão do ar, que é a pressão atmosférica. E aí já precisa de técnicas especiais para mergulho e para retorno, para subida. A maior profundidade que se consegue chegar em mergulho livre é em torno de 200 a 300 metros de profundidade. E a 200 ou 300 metros, a pressão é tão grande que eles não podem voltar de uma vez para a superfície. Tem que entrar numa câmara hiperbárica e passar por um processo lento de despressurização. 200 ou 300 metros, essa fossa tem 11 mil metros de profundidade. É tão fundo, é tão escuro, que a luz não chega lá de jeito nenhum. Por falta de luz, a natureza, e Deus através da natureza, foi desenvolvendo seres completamente estranhos e diferentes de tudo aquilo que a gente imagina. Existem inclusive muitos seres e muitos peixes que têm luz própria. Os cientistas tentam vasculhar essas profundezas, essas grandes profundidades, com esses maquininhas, com esses brinquedos de adulto, de gente grande, que são submarinos não tripulados. Eles são tão blindados, precisa ter uma blindagem tão grande que não sobra espaço para enfiar alguém ali dentro. E com esses submarinos eles conseguem mergulhar e vasculhar essas águas profundas assim. Mesmo assim, o que se conhece disso é muito pouco. Tudo isso para dizer o seguinte: o que se perde no mar é praticamente impossível de ser achado. Lembra do Dr. Ulisses Guimarães? Lembra do Dr. Ulisses? Os mais novos nem lembram dele. Ele foi presidente do Congresso Brasileiro. E aí, quando ele era presidente do Congresso Brasileiro, é que houve um movimento para escrever essa Constituição que vigora hoje no nosso país. Na época, ele era a figura política mais conhecida do Brasil. Dr. Ulisses sofreu um acidente de helicóptero. Ele estava voltando de Angra dos Reis para São Paulo. O helicóptero dele entrou numa nuvem de tempestade, pegou rajadas de vento muito forte, foi jogado contra a água, explodiu e as pessoas dentro do helicóptero morreram. Algumas pessoas que estavam dentro do helicóptero apareceram boiando na água. Mas a carenagem do helicóptero, junto com o corpo do piloto e do Dr. Ulisses, que ficaram presos no corpo do helicóptero, esses nunca foram encontrados. Uma área pequena, uma área relativamente pequena de busca. O Brasil usou toda a tecnologia que dispunha na época para buscar o corpo da figura política mais importante da época. Outros países mandaram embarcações modernas e com radares e sonares modernos. Nunca encontraram. O mar tem sua beleza, mas também tem seus desafios. E sabe por que eu estou dizendo que perder as coisas no mar é perdido para sempre? Por causa da sua Bíblia aberta aí em Miqueias. Por favor, dê uma olhadinha aqui em Miqueias capítulo 7. E se você não achou ainda, vai no índice, porque a sua Bíblia tem Miqueias assim, viu? Não tenha medo de não encontrar Miqueias. Miqueias capítulo 7, verso 18, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados aonde? Você entendeu qual é a mensagem de Deus para você? Aonde é que Deus lança os seus pecados? Nas profundezas do mar. Por favor, não seja tão literal assim, a ponto de imaginar que Deus tem uma caixinha que Ele pega o pecado literalmente e joga lá para dentro. Isso é uma figura de linguagem. Mas é uma figura de linguagem que mostra o tamanho do amor e do perdão que Deus tem para mim e para você.
Essa é uma figura de linguagem que diz o quanto Deus está interessado na minha e na sua salvação. Deus, quando escreveu isso daqui, sabia muito bem a dificuldade de se encontrar as coisas perdidas no mar. E quando Deus diz que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, Ele está dizendo assim: filho, aquilo que passou, passou. Acabou, já foi. Graças a Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, funcionam numa maneira completamente diferente da nossa maneira de enxergar a vida. Deus perdoa e esquece. A gente luta para perdoar. Luta ou não luta? Para nós, perdoar é uma batalha. E de vez em quando alguém vem conversar comigo e falando assim: pastor, eu não consigo perdoar porque a pessoa não merece o perdão. E eu pergunto para a pessoa: e você merece viver essa raiva, essa ira dentro de você desse jeito? A gente luta para conseguir perdoar. Mas mesmo quando a gente consegue perdoar, a gente ainda faz força para lembrar. Faz força para lembrar. Sabe por quê? Para nós, depois que entrou o pecado no mundo, é muito mais fácil esquecer do que lembrar. Estou errado? Quantas coisas você já esqueceu na vida? Quantos compromissos, quantas vezes você entrou em dificuldade? Esqueci, passou, esqueci. Para lembrar a gente faz força, esquecer é natural. E o Augusto Cury, em um de seus livros, disse o seguinte: depois que entrou o pecado no mundo, um dos maiores presentes que Deus deu para o ser humano é a capacidade de esquecer. Porque a gente enfrenta tanto problema e tanta batalha na vida, que nós não conseguiríamos conviver com todas as lembranças da vida. Esquecer é natural. Mas quando se trata de perdão, quando se trata das falhas das outras pessoas, a gente luta para não esquecer. E isso corrói a alma. E de vez em quando você vê alguém numa discussão, olhando para o amigo, olhando para o irmão, olhando para o marido, para a esposa e falando assim: mas você lembra? Mas espera um pouquinho. Tem 12 anos você disse que tinha me perdoado. Perdoar, perdoei, mas não esqueci não. Você já viveu isso, não viveu? Aliás, a maioria de nós já viveu isso dos dois lados, né? Como quem já sofreu uma pancada dessa e como quem já deu outra pancada dessa daqui. Perdoar, perdoei, mas não esqueci não. Filho, a Bíblia diz para mim e para você, Deus olha para mim e para você e diz assim: o meu perdão para você é completo. Deus perdoa e esquece. Por favor, não confundam isso com uma graça barata. Não distorçam as minhas palavras. Eu não estou dizendo por aí que você pode fazer qualquer coisa na tua vida, você pode desgraçar a sua vida que depois Deus vai perdoar você. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou te dando o direito de arruinar a sua vida fazendo bobagem. Deus nos deu uma tábua de leis. São 10 mandamentos, são simples. Mas esse é o princípio que rege a nossa vida. São as dicas do nosso Pai para que a gente possa viver bem aqui nesse mundo. E eu e você vivemos em conformidade com esses princípios. Deus nunca disse assim: faça o que te der na cabeça. Depois que você quebrar a cara, vem para cá que eu vou perdoar você. Lá na primeira carta de João ele diz assim: filhinhos, estas coisas eu escrevo a vocês para quê? Desculpa, eu não ouvi. Estas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. Pecado é um acidente na vida.
Pecado não é uma condição de vida, pecado é um acidente. Eu sofri um acidente em janeiro. E ainda vivo as consequências desse acidente. Graças a Deus pelo Dr. Vada, que está me ajudando e vai me operar dia 30 agora de abril. Comecinho de maio vocês vão me ver de muleta de novo. Não fiquem chateados com isso. Está tudo em ordem. Deus está cuidando e Deus está trabalhando através do Dr. Marcelo. Quando a gente sofre um acidente, leva um tempo para se recuperar na vida. Leva ou não leva? Leva um tempo para recompor. O pecado é um acidente na vida. O pecado não é uma maneira de viver, não é um modo de vida. Pecado é um acidente. Por isso, Deus disse assim: filhos, estas coisas eu digo para vocês, para que não pequem. Quanto mais eu viver ao lado do Senhor, mais a minha vida vai ser semelhante ao Senhor. Quanto mais relacionamento com Cristo eu tiver, mais o meu caráter vai refletir o caráter do Senhor. Mas se pecar é uma porcaria, se pecar é um prejuízo na vida da gente, existe uma coisa pior do que isso: é fugir de Deus. Estas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. Mas, se pecar, temos o quê? Um advogado. Temos um intercessor. Temos alguém que trabalha junto do Pai. Ele morreu por mim e por você. E Ele pega os nossos pecados e faz o que com ele? Lança nas profundezas do mar. Acabou. Apagou. Esqueceu. E se você olhar lá em Romanos capítulo 8, Deus diz assim: quem é que pode acusar você? Ninguém. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente vocês serão livres. Deus veio aqui hoje para trazer para você uma mensagem de paz e de reconciliação. Deus não veio aqui hoje para acariciar o seu pecado. Deus veio aqui hoje para limpar você do seu pecado, para apagar, para esquecer, e para dar para você um momento, uma chance, uma oportunidade, para que em Cristo você tenha uma vida nova. Que presente maravilhoso do nosso Deus. Sabe, eu cresci ouvindo uma história. Põe para mim, por favor. O garoto fazia muita coisa errada. E o pai dizia para ele que ele fazia coisas erradas. E o garoto não acreditava e o pai disse assim: tá bom, cada vez que você fizer uma coisa errada, papai vai bater um prego na madeira. E o garoto disse assim: pai, você vai ver que essa madeira nunca vai ter pregos. Mas alguns momentos depois, já tinha vários pregos na madeira. O menino chorou, o menino entendeu quanta coisa errada ele fazia. Ele pediu perdão, o pai perdoou e tirou os pregos da madeira. Mas a madeira ficou toda furada, ficou feia. E o menino disse assim: pai, mas a madeira está feia. E o pai disse assim: sim, filho, esse é o pecado. Deus perdoa o pecado, mas ficam as marcas no coração de Deus. Entenda o lado poético da história e coloque os pingos nos is. Deus perdoa os nossos pecados e nós amargamos as consequências dele. A menina que aprontou com o namorado, engravidou e pede perdão, Deus perdoa, mas o filho é de verdade. O camarada que fumou durante 35 anos, estou com câncer na garganta, pede perdão, Deus perdoa, mas o câncer está lá. Você entendeu? O pecado é pecado porque ele tem consequências ruins e negativas na vida da gente. Mas as marcas não ficam no coração de Deus. Eu preciso corrigir isso daqui para você. E se eu tenho que comparar com a madeira, quando Deus perdoa o pecado, Deus restaura a madeira. É como se nunca nenhum prego tivesse sido batido ali. Sabe, filho, Deus veio aqui hoje por um reencontro, para uma reconciliação.
Alguns de vocês estão entrando na casa de Deus hoje pela primeira vez. Alguns de vocês estão voltando para casa, depois de muito tempo afastado do Senhor. Alguns estão acompanhando pela internet porque ainda não tiveram coragem de vir aqui à igreja. Pior do que pecar é fugir daquele que ama você. Pior do que fazer alguma coisa errada é correr do único que pode restaurar a minha e a sua vida. Deus veio aqui hoje para abraçar você. Deus veio aqui hoje para dar para você uma vida nova e completamente diferente. Deus veio aqui hoje para tomar os meus pecados, os seus pecados, e lançar nas profundezas do mar. Hoje nós assistimos o batismo de 6 pessoas. Estão aqui, lindos, sentados aqui no meio. O simbolismo do batismo é esse: quando a pessoa entra na água, os pecados ficam lá no fundo. O velho homem fica lá. E quando ele levanta, ele ressurge, ele renasce como uma nova criatura em Cristo Jesus. Dia 26 agora de abril, domingo à noite, vamos ter outro batismo. Vai ser uma bênção outro batismo. Pastor Gilson vai estar conosco, Pastor Fernando vai estar conosco, por causa de pessoas que são queridas. Talvez você ainda não esteja preparado para o batismo, ou talvez já esteja. Às vezes a gente fica adiando estas coisas. Deus veio aqui para buscar você hoje. Mas independente de você estar preparado ou não para o batismo dia 26, independente de você já ter sido ou não batizado, eu gostaria que você olhasse para esse Deus de braços abertos que hoje vem aqui tomar a mim e a você nos braços dele, pegar no colo e falar: filho, eu sei que você está ferido, eu sei que você está manchado, eu sei que as coisas não saíram da maneira como você planejava ou como você gostaria. Eu tenho uma vida nova para você. Você gostaria de se lançar aos braços do Senhor hoje? Você gostaria de lançar a sua vida nos braços do Senhor? Eu quero convidar você hoje a entregar seu coração a Jesus. Eu quero convidar você hoje a ter esse reencontro com o Senhor. Eu quero convidar você hoje a lavar os seus pecados no sangue do Cordeiro. Porque Deus tem muito para você. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos como você está. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado, Senhor, por essa graça redentora. Obrigado porque o Senhor pagou o preço, morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Hoje viemos aqui para confessá-los ao Senhor. Hoje viemos aqui para depor os nossos erros ao pé da cruz. A nossa vida está suja. Nosso caráter está manchado. Viemos aqui para lavá-lo no sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de reencontro. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de restauração. Obrigado, Senhor, pela chance de recomeçarmos. Por favor, Senhor, aceita o coração de cada um dos teus filhos aqui hoje. Aceita a entrega que fazemos a Ti, Senhor. Pedimos a Tua bênção e entregamos a vida nas Tuas mãos. Continua conosco na segunda hora deste culto. Continua conosco nos momentos em que estaremos divididos em classe. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.